Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10, que tem o seguinte título: Uma herança conquistada pela fé. Esta lição foi estudada no dia 8 de março de 2009 e tem os comentários de Elienay Cabral. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Se você está aqui pela primeira vez, então já se inscreve no canal e acione o sininho, para que quando colocarmos um conteúdo novo no ar, você possa conferir em primeira mão. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim, você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23. Verdade prática. Deus sempre recompensa a fidelidade de seus servos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Introdução. Palavra-chave: herança. Todo bem que se herda. Josué foi o principal responsável pela partilha das terras que os filhos de Israel receberam como herança. Josué, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5. Deus havia determinado que as terras fossem distribuídas por sorte. Números, capítulo 26 e o versículo 55. Também no capítulo 33 e o versículo 54. E o capítulo 34 e o versículo 13. Calebe, entretanto, antecipou-se e, antes que fosse feita a divisão, colocou-se diante de Josué com ousadia, a fim de pleitear um direito que jamais lhe poderia ser negado. Primeiro tópico: a fidelidade de Calebe. Em primeiro lugar, Calebe, um homem leal. Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu. Josué, capítulo 14 e o versículo 16. Isso o identifica como pertencente a uma família edomita de destaque.
De acordo com o comentário bíblico Bacon, os edomitas eram descendentes de Elifaz, o primeiro filho de Esaú. Gênesis capítulo 36 e os versículos 11, 15 e 42. Calebe sempre foi fiel aos seus líderes, Moisés e Josué. Durante o seu ministério, exerceu várias funções, sendo espia, soldado e pastor. Podemos extrair lições preciosas da vida de Calebe. Foi um homem que sempre soube o momento certo de falar e calar-se. Quando teve a oportunidade de se pronunciar diante de seu povo e de seus líderes, ele o fez de modo a agradar a Deus e não a maioria. Números capítulo 13 e o versículo 30. Também no capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 9. Calebe não estava preocupado com a popularidade, mas agia como Deus ordenava. Caminhava por fé e não por vista. Em segundo lugar, a fé de 2 espias. 10 dos 12 espias enviados para observarem a terra prometida apresentaram ao povo um relatório negativo, causando uma grande rebelião entre os israelitas. Eles ficaram amedrontados com o tamanho e a força dos moradores daquela terra. Esqueceram-se do quanto Deus é poderoso e de que como poderia facilmente derrotar os cananeus, não importando a estatura deles. Caso você se sinta assustado com alguma situação adversa, lembre-se que o Senhor é o Todo-Poderoso. Josué e Calebe, porém, não concordaram com o restante dos espias e encorajaram Israel a crer na promessa de Deus e a entrar na terra de Canaã. O relatório apresentado por eles foi um relatório de fé. Não ficaram assustados com os moradores do lugar, mas observaram o melhor da terra. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Números capítulo 14 e o versículo 7. Em terceiro lugar, aguardando a promessa. Já havia se passado 45 anos desde que Josué e Calebe, juntamente com mais de 10 espias, foram enviados à terra prometida. Números capítulo 13, do versículo 30 até o versículo 33. Toda aquela geração havia morrido no deserto. Somente Josué e Calebe permaneceram fiéis ao Senhor e por isso foram agraciados por Deus com a promessa de que entrariam e possuiriam uma terra que manava leite e mel. Sinopse do primeiro tópico. Calebe era edomita, filho de Jefoné, o quenezeu. Ele era um homem leal, de fé, de conquista, obediente e que agradava a Deus. Segundo tópico. Um pedido ousado. Em primeiro lugar, é chegada a promessa. Deus mostrou a Moisés os limites da terra prometida. Números, capítulo 34, do versículo 2 até o versículo 12. Ordenando que a distribuição da terra fosse feita por sortes. O resultado não seria questionado pelo povo, pois todos sabiam que era a expressa e soberana vontade de Deus. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios capítulo 16 e o versículo 33. Esse modo inibia os mais ambiciosos. Josué foi fiel à ordem do Senhor. Obediente, seguiu todas as instruções divinas.
Você está disposto a fazer o que Deus determinou para a sua vida? Para Calebe não haveria sortes, pois havia uma promessa a seu respeito. Era chegado o tempo de a promessa se cumprir. Josué logo daria início à divisão da terra. Calebe, com fé e disposição, foi a Josué e pediu-lhe a sua parte, independente do que coubesse à sua tribo. O tempo passou, mas Calebe não se esqueceu das promessas que lhe foram feitas. Não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. É esta a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João, capítulo 2, e o versículo 25. 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 20. Não deixe o tempo e as dificuldades apagá-la. Fiel e pacientemente deve o servo do Senhor permanecer no aguardo da promessa. Abacuque, capítulo 2, e os versículos 3 e o 4. Em segundo lugar, sem medo de gigante. Calebe pediu a cidade de Hebrom, lugar dos Anaquins, uma raça de gigantes. Josué, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 15. Ele sabia que ali teria algumas dificuldades, mas estava disposto a enfrentá-las com fé e coragem. Vigor e força não lhe faltavam. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Josué, capítulo 14, e o versículo 11. A força de Calebe vinha da sua fé no Senhor. Isaías, capítulo 40, e o versículo 31. Havia nele perseverança, fidelidade e ousadia. O Senhor deu a Calebe a terra, mas o guerreiro de Deus teve de lutar para conquistá-la. Foi preciso batalhar para expulsar 3 líderes, filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, da terra. Josué, capítulo 15, e o versículo 14. Em nossa caminhada rumo a Canaã celestial, também enfrentamos lutas e dificuldades. Mas com destemor e confiança no Altíssimo, somos mais do que vencedores. Romanos, capítulo 8, e o versículo 37. A fé que Calebe depositou em Deus é do tipo que remove montanhas e derruba gigantes. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, e o versículo 20. Se você estiver enfrentando algum problema que pareça grande e irremovível, afaste seus olhos do problema e busque a Deus. Somente assim você poderá superar os gigantes que estiverem em seu caminho. Sinopse do segundo tópico. Diferente das tribos de Israel, Calebe teve o direito de escolher a terra que ocuparia, pois, diferente de outros espias, perseverou em seguir ao Senhor e recebeu promessas a esse respeito. Terceiro tópico: a recompensa de Calebe. Em primeiro lugar, Calebe recompensado por sua fidelidade. Deus recompensa os fiéis da terra e aqueles que o servem com sinceridade. Calebe foi abençoado com aquilo que pediu, pois permaneceu aguardando no Senhor com fé e esperança. Ele o seguiu de todo o coração, confiou em suas promessas e por isso foi recompensado. Você tem sido fiel ao Senhor?
Deus sempre tem uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 10. Tiago, capítulo 1 e o versículo 12. Em segundo lugar, Caleb prossegue conquistando novas terras. Caleb era um homem de conquistas. Com a força que lhe dera o Senhor, derrotou poderosos inimigos e venceu grandes batalhas. E as bênçãos espirituais e materiais que precisamos obter? Caleb, seguindo o costume daquele tempo, 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 11, proclamou: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Juízes, capítulo 1 e o versículo 12. Otiniel, sobrinho de Caleb, foi o guerreiro que aceitou e venceu o desafio. Isso mostra que Caleb não era um crente acomodado. Siga avante! Deus tem grandes conquistas para realizar em seu ministério, em sua vida profissional e familiar. Em terceiro lugar, vencendo os inimigos. O povo de Israel enfrentou muitas batalhas, até que finalmente tomou o controle da terra prometida. Gênesis capítulo 12 e o versículo 7. Êxodo capítulo 3 e os versículos 16 e o 17. Muitos inimigos foram derrotados em Canaã. Cada reino foi vencido individualmente. Deus estava usando Josué para trazer um severo julgamento às nações cananeias. Se estas continuassem na terra, induziriam os israelitas a cometerem toda sorte de pecados. O plano do Senhor consistia em remover da terra a má influência daquela gente. Isto nos mostra que o Senhor trata o pecado com seriedade e severidade. Portanto, se desejamos vencer, devemos extirpar completamente de nossas vidas o que pode nos fazer pecar. Sinopse do terceiro tópico. Caleb foi recompensado por sua fidelidade ao Senhor. Ele prosseguiu conquistando novas terras. Conclusão. Através da vida de Caleb aprendemos que Deus é fiel e recompensa aqueles que são fiéis. A recompensa nem sempre é imediata. É preciso esperar. Deus não se esqueceu de você. Saiba que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3 e o versículo 24. E assim finalizamos mais um podcast. Livro de Josué. As conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.